Então, quais são os hábitos de consumo nas plataformas digitais? Para além da busca que já falámos, da pesquisa nos diversos sites para compararmos determinados produtos, para além de procurar ideias nos influencers ou nos nossos amigos das redes digitais, as pessoas já estão muito, muito habituadas, por exemplo, a utilizar aplicações ou o meu carrinho. Hoje em dia as pessoas têm menos medo de introduzir dados, por exemplo, de cartões multibanco, em determinados sites para poderem ter o meu carrinho. Há uma coisa importante que podemos mensurar no marketing digital, que é, por exemplo, quantas vezes é que a minha pessoa, o meu cliente, colocou produtos no meu carrinho e acabou por não comprar. E porquê? Esta possibilidade acaba por nos mostrar onde é que temos o erro, por exemplo, se efetivamente é muito complicado criar a nossa ficha de cliente, se fazemos perguntas demasiado óbvias ou demasiado impertinentes e que faz com que o cliente abandone por desconfiança, ou se muito pelo contrário, o cliente entra e compra. Muitas das vezes, o que é que faz com que o cliente não compre? É o medo de introduzir diversos tipos de informações, o cartão de crédito, por exemplo. E isto muitas das vezes passa-se, por exemplo, quando se compram aplicações, ou vamos supor, Netflix, ou qualquer outro tipo de aplicação em que nós sabemos que vamos pagar mensalmente, há algum medo. No entanto, há algumas alternativas já existem algumas alternativas para contornar este problema. Existem, por exemplo, os cartões virtuais criados pelo MBWay. Isto faz com que as pessoas criem hábitos, tenham mais confiança e comprem com mais facilidade. Uma loja que se esteja a implementar no mercado e que tem, por exemplo, o meu carrinho, tem que ter em conta o seguinte, tem que ter em conta que se compromete a entregar o produto no tempo que informa, por exemplo, 15 dias. Se efetivamente não conseguir cumprir esse prazo, deve ressarcir ou deve informar o cliente, justificar-se de alguma forma. Aí se cria a tal proximidade e cria-se a tal confiança. Se eventualmente o produto chega ao cliente com defeitos, devemos ressarcir igualmente. Isto porquê? Porque todas as pessoas que deixem uma aplicação, que veem o Quick Plus, por exemplo, que vão a uma loja virtual e tendem a comprar alguma coisa, a primeira coisa que fazem é ver as estrelas. Ou seja, nós promotores de marketing digital, estamos condicionados pela opinião de terceiros. Isto quer dizer que o nosso comportamento enquanto promotores de produtos online deve ser bastante comprometido, bastante leal e transparente, sob pena de perdermos a credibilidade. E atenção ao seguinte, nós não temos duas oportunidades para criar a primeira impressão, uma boa primeira impressão. Portanto, é importante que se tenha um comportamento fiel e leal, até para evitar o quê? Para evitar crises de reputação. As crises de reputação online são muito mais complicadas do que uma crise de reputação offline. Eu, se for um determinado café e não ficar satisfeita com o café, eu vou falar ao meu vizinho, ao meu primo e provavelmente o café perde 2, 3 clientes. Eu, se ficar insatisfeita com uma atividade ou com uma atitude qualquer desenvolvida por uma loja virtual, eu exponho virtualmente o meu desagrado. E isso vai condicionar a opinião dos meus conhecidos e dos meus desconhecidos que vão avaliar a loja. E é assim, contornar uma crise de comunicação, uma crise de entidade ou uma crise de produtividade no ambiente digital é muito complicado, porque as pessoas são efetivamente diferentes numa tela daquilo que são cara a cara. Garantidamente que todos nós já tivemos um mau momento e que vamos despejar no Facebook o nosso desagrado sobre aquele restaurante que não gostámos. De todas as maneiras, nós no restaurante não dissemos nada. Comemos o bife, parecia uma sola de um sapato, mas
comemos e calamos e pagamos e viemos embora. Portanto, isto que acontece connosco, acontece com 90% da população digital. Há inclusivamente estudos que dizem que 9 em cada 10 pessoas queixam-se do que não gostaram, enquanto só 2 em cada 10 pessoas é que louvam um bom trabalho de um promotor de marketing, de um vendedor. Ainda tendo em conta o comportamento do nosso consumidor, nós temos que ser bem explícitos nas nossas intenções durante o processo de decisão de compra. E durante o processo de decisão de compra tem 5 passos que precisamos efetivamente de conhecer. O primeiro passo é o reconhecimento de necessidade. Primeiro, nós no marketing digital temos que estar nos sítios certos à hora certa. Para quê? Para lembrar ao nosso cliente digital que ele tem uma necessidade, certo? Podemos falar da pirâmide de Maslow, dos diversos tipos de necessidades que, à medida que vão crescendo, vão se tornando mais caros e se calhar mais supérfluos, mas a nossa obrigação é mostrar a necessidade ao cliente. O cliente, quando reconhece essa necessidade, vai fazer o quê? Vai procurar informação, vai buscar informação na concorrência, no Google, enfim, em todas as ferramentas que ele tiver online ao seu dispor e de acordo com o reconhecimento, a intensidade do reconhecimento dessa necessidade e vai o quê? Vai avaliar as alternativas. Ao avaliar as alternativas, ele decide aonde é que vai comprar. E depois experiencia a sua pós-compra. Nós podemos ver isto, por exemplo, em sites como a JOM ou o Wish, em que as pessoas reconhecem que têm a necessidade de comprar, por exemplo, um puzzle porque estão sem fazer nada em casa e precisam de se distrair. Então vão buscar, dentro desta plataforma, vão procurar várias lojas, vão avaliar as alternativas, ou seja, vão ver preços, vão ver quantas pessoas é que compraram naquela loja e quantos comentários abonatórios têm em relação àquela loja antes de comprar. Ao comprar, esperam efetivamente que o produto chegue a casa e depois, ao receberem o produto, muitas das vezes até tiram fotografias e colocam na plataforma contando a sua experiência. Portanto, do lado do marketing digital, nós temos que ter em conta estes pontos todos. Para quê? Para não falharmos, ok? De seguida, vamos ver, finalmente, quais são as vantagens do e-commerce. Ou seja, posto isto, o e-commerce faz com que exista uma entrada de novos consumidores brutais. Por exemplo, uma sapataria pode ter a oportunidade de aumentar o seu leque de clientes, quer online, quer offline, desde que exista alguma presença na internet. Reparem uma coisa. Eu tenho uma sapataria no Porto. Muito bem. Eu posso efetivamente vender para todo o país. Mas as minhas vendas só cresceram no Porto. Porquê? Porque muitas das vezes nós aparecemos só a pessoas do Porto, só a pessoas da nossa rua, ou transeuntes que passam por nós todos os dias, trabalhadores e etc. E que veem a nossa publicidade no Facebook. Reparem uma coisa. Nós já não vamos a 10 sapatarias. Nós pesquisamos as sapatarias na internet e quando decidimos o que é que vamos comprar, ou compramos via online ou dirigimos-nos à loja. Portanto, quando eu tenho uma subida de novos clientes físicos na minha loja, depois de me ter integrado no mercado digital, isto pode querer dizer que as pessoas que antigamente não me viam, ou que não sabiam o que eu tinha, porque já não entram nas lojas, passaram a ter uma montra virtual e a comprar e a visitarem-nos porque nós temos determinado produto e muitas das vezes porquê? Por causa da opinião que outros utilizadores, outros clientes tiveram em relação a nós.
Outra vantagem do e-commerce é a expansão das compras via smartphone. Hoje em dia as pessoas compram muito mais por telemóveis, aliás, utilizam muito mais telemóveis do que qualquer outra ferramenta. Podemos também verificar, efetivamente, se tivermos um bom desempenho online, que há um aumento de satisfação dos clientes. Porquê? Porque estamos mais próximos deles, porque apesar do cliente não vir à nossa loja há 6 meses, nós no Natal enviamos-lhe uma mensagem de Feliz Natal, porque o sapato veio com defeitos e nós rapidamente respondemos e tentamos resolver o problema ao cliente via online, através de mensagens, por exemplo, nas redes sociais. E isto vai o quê? Melhorar o relacionamento dos nossos consumidores e faz com que o cliente gradualmente vá adotando novos consumos, novos tipos de consumos e, por consequência, nós vamos adotando novos tipos de estratégias, sempre voltadas, naturalmente, para o marketing digital. Quais são os fatores de sucesso para lidarmos com o cliente? É estar preparado para entrar na internet, que é exatamente isto que estamos a fazer nesta especialização. É ter um site 100% funcional e de ótima navegabilidade. Isto quer dizer o quê? Termos um site que é funcional tanto para smartphones, como para tablets, como para computadores, e que seja fácil de manusear, até mesmo para os guerreiros da estrada, aquelas pessoas que nasceram na década de 90 ou na década de 80 e que ainda têm alguma dificuldade em utilizar a internet. Outra coisa importantíssima é que precisamos ser verdadeiros e leais, não legais. E também legais, claro, no sentido de termos legalizado o nosso negócio. Temos que ter uma obsessão enorme por logística. Já vos falei anteriormente sobre as análises que podemos fazer trimestralmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. Nós precisamos de saber o que é que fizemos o ano passado e porque é que não estamos a fazer neste momento, ou saber porque é que estamos a fazer melhor neste momento. Outra coisa importante é oferecer multicanais ao cliente, ou seja, várias redes sociais, estarmos, por exemplo, em fichas de clientes, estarmos, por exemplo, em publicidades fora do nosso site ou em publicidades no nosso site. Se tivermos simplesmente um site e não o promovermos, não o divulgarmos, não vamos conseguir fazer grande coisa com o site. Porquê? Porque é como a nossa casa, se nós não dissermos onde é que moramos, ninguém cá vem bater. Pronto. Temos que ter uma equipa preparada e bem treinada. Temos efetivamente que anunciar. A ideia de que não é preciso gastar dinheiro no marketing digital é um engano. E temos que investir em SEO, Search Engine Optimization, que é o quê? É usar do tipo de linguagem que o meu cliente procura na internet. E para isso temos que saber o quê? Pesquisar palavras e etc. À parte disso, temos que ter um site seguro, certo? Caso contrário, podemos ficar sem ele e ao ficarmos sem ele, ficamos sem negócio. Espero ter-vos ajudado. Vamos fazer agora alguns exercícios que vão complementar estas videoaulas. Não se esqueçam de consultar o manual que vem juntamente com estes PowerPoints. Bom trabalho e até já!